Boa noite, Lio. A satisfação é minha. Agradecer aqui o espaço, a oportunidade de conversar com o seu público. Eu comecei em 1999 num jornal impresso que circulou aqui em Chapadinha, chamado Folha de Chapadinha. Foi a nossa primeira experiência. Ali eu comecei com o Ivandro Coelho e o Marcos Lobo. Nós, muito por paixão, resolvemos fundar um jornal com empresa registrada, com tudo conforme manda o figurino. E aí entramos na atividade. Eu, Ivandro e o Marco Lobo. E com o tempo, o Marco Lobo, que é advogado, se afastou dessa lida. E ficou eu e o Ivandro. E esse jornal durou um bom tempo, apesar da periodicidade não ser a mais adequada. Você imagina que hoje não é fácil fazer comunicação, imagine você como era naquele período, em que tinha que se escrever, a gente escrevia em casa, levava o que estava escrito para a gráfica, para fazer a diagramação, ali se passava 2, 3 dias. Explica para o internauta, principalmente para essa geração, o que é a diagramação. Olha, diagramação você coloca o texto no lugar devido da folha, do papel para ser impresso. É diferente que hoje já tem uma plataforma. Aí se perdia. Primeiro, tinha um design gráfico, que é um editor, que pegava os nossos textos, aí ia buscar uma ilustração. A ilustração geralmente era uma foto, e nesse tempo era o comecinho da internet. A gente usava foto, escaneava foto, porque câmera digital também a gente só ouvia falar. Sim. A gente usava câmera fotográfica de filme, revelava e já tinha um scanner que se fazia a ilustração da matéria. E o texto era o texto no Word, que se levava no disquete para a gráfica e se fazia a diagramação. Era cansativo, mas por outro lado também muito divertido. O tempo do Ivandro, o nosso diagramador, era um sujeito fantástico que ainda trabalha na área, mas não mora em Chapadinha, que é o meu amigo Dagoberto, de quem tem muita saudade. Olha, eu não diria um caso, eu vou dizer... Um em especial, relatar um em especial. Um que teve muita repercussão e tinha um simbolismo muito grande para mim, que foi a entrevista que eu fiz com o senhor Isaías na casa dele, salvo engano, no ano de 2013. No ano de 2013. Para quem não sabe, para quem é mais recente aqui na cidade, ou nasceu depois disso, o senhor Isaías Fortes foi o grande adversário político do meu pai, em embates políticos muito duros, com muita divergência, com muito confronto, e uma política muito aguerrida, né? Nunca houve coisas que irremediáveis ou agressões físicas, mas sempre foi uma disputa muito dura e muito, como eu diria, com profunda rivalidade. E passado esse tempo todo, houve um processo que aí fui eu que descobri, né, porque eu na atividade jornalística, me disseram, olha, porque aí também preciso abrir o parênteses para dizer que o seu Isaías ajudou a eleger a atual prefeita Belezinha em seu primeiro mandato, e no ano de 2013 eu descobri um processo que Belezinha movia contra o seu Isaías, que era o seu líder político. E ele já tinha um confronto interno muito grande, mas ainda mantido nos bastidores, mantido em segredo pelo grupo político que tinha ganho a eleição. Eu descobri o processo, fui atrás, consegui encontrar e confirmei. E publiquei. E foi um grande impacto entre os eleitores do ex-prefeito Isaías, tanto que ele me chamou, me convidou para fazer uma entrevista que ele queria falar sobre o assunto, porque houve um abalo. E eu, a princípio, fiquei receoso, mas ele mesmo me telefonou e disse que confiava na minha postura como jornalista e que se ele só concederia a entrevista a mim. E assim foi. Essa entrevista foi tão esperada que parecia jogo de Copa do Mundo, porque tinha a perspectiva de que o seu Isaías, inclusive, rompesse
com a Belezinha, e isso já tinha ali só apenas 3 ou 4 meses de governo. Então foi um fato marcante por várias questões, por essa rivalidade entre o seu Isaías e a minha família, e também pela questão política daquele momento. Eu acho que tem comentários e comentários, né? E se tiver uma agressão, um insulto muito grande, eu posso cogitar, pensar em processar alguém, coisa que eu nunca fiz, mas tudo tem limite. Agora, se o debate for desafiador, for franco, que me confronte, eu participo dele sem problema nenhum. O que eu procuro fugir é de baixo nível, de agressão, de insulto, que eu acho que isso não leva a nada. Não é isso que eu proponho para esse debate. Proponho, primeiro, o fato acima de qualquer questão. Ah, você fez isso, aquilo, outro. Não, vamos ao fato. Vamos ao fato. Se o fato que eu estou narrando, mostrando, inclusive como você bem lembra, com documentação, com a investigação que eu costumo fazer, você conseguir desqualificar ou minimizar aquilo que eu estou escrevendo, tudo muito bem. Agora, você querer me atacar sem combater aquele fato que eu estou apresentando à sociedade, isso está cada vez mais sem sentido. Até porque as pessoas que usam de violência em rede social, elas não têm o objetivo de travar um bom debate. Aqui, no atual momento, o que eu estou vendo é muita gente querendo agradar os poderosos. Quer dizer, que me atacar pelo questionamento que eu faço, pela fiscalização que eu empreendo, deve render bons frutos às pessoas que têm vontade de ocupar cargo no governo ou de se erguer na estrutura, na concorrência ali. Sim. Mas isso de forma nenhuma me abala e diminui o meu propósito de assim fazer. Mas eu acho que fundamentalmente alguém tem que fiscalizar, alguém tem que questionar o poder, porque se o poder não tiver questionamento, o poder não tem limite nem para errar. E o próprio poder, nesse sentido, deveria ter interesse em ter um questionador, um fiscalizador com os critérios que eu tenho. Por isso, às vezes, eu não entendo muito a raiva, porque o que eu estou fazendo é tentando promover um debate, tentando promover a melhor fiscalização. Olha, Lindavani, antes de lhe responder essa pergunta, eu preciso registrar aqui uma impressão que eu tenho, uma experiência de ter ocupado o comando da comunicação oficial, institucional, em Chapadinha. Eu posso lhe dizer que os políticos, os gestores, de uma forma geral, não compreendem o papel da comunicação. O papel primordial da comunicação é antecipar as informações, prever os impactos positivos e negativos de determinadas medidas. Porque a impressão que eu tenho neste momento é que continua com o mesmo ritmo da administração anterior, com a comunicação sendo acionada para correr atrás de prejuízo. As medidas são tomadas pelos mandatários, pelos gestores, pelo prefeito e por secretários, e quando dá errado se chama a comunicação para tentar diminuir o impacto negativo na sociedade. Eu vejo que isso aí é uma incompreensão do que seja o papel da comunicação. E aí você me pergunta sobre a questão do final do governo do Magno Bacelar, sobre a questão futura dele. Eu vou lhe dizer, primeiro, uma máxima da política. E isso já ficou, nós já observamos no período passado. Em 2012, o ex-prefeito Magno perde por 5.000 votos de diferença da Belezinha, que era uma empresária e até então não muito conhecida da política partidária, e aí ele pega essa diferença de votos e naquele momento todo mundo cravou que o Magno Bacelar, que tinha sido prefeito várias vezes, eleito, reeleito, deputado segundo mais votado em nível estadual, perdendo apenas para o Manuel Ribeiro na época, que era o presidente da Assembleia. Então, uma carreira completamente vitoriosa. Naquela época se dizia, o Magno Bacelar acabou. 4 anos depois, ele volta com tudo, uma eleição que ele ganhou com muito pouco esforço de quem estava dentro, viu aquilo ali. O povo quis colocar o Magno Bacelar de forma até irrefletida.
até desconsiderando inclusive os defeitos que ele continuou a ter, que foi, imagino que tenha sido a razão pela qual as pessoas não tenham deixado de votar ele em 2012, e aí o Magno ressurge em 2016 como prefeito eleito numa campanha espontânea e uma coisa muito interessante. E agora nós estamos vendo que o mesmo disseram da ex-prefeita Belezinha quando ela perde aquela eleição de 2016. E 4 anos depois ela volta com a mesma votação, é bem verdade isso, mas ela trabalhou e se elegeu, foi a mais votada. Então essa história de decretar a morte política de pessoas, de personalidades, eu vejo com muita prudência, com muita dificuldade. Sim. Agora, o final do governo Magno, ele sinaliza, primeiro, que é muito difícil crer que o ex-prefeito Magno queira alguma coisa com política, depois do que nós vimos nesse último mês. Pareceu aquela questão de alguém que ficou tão aborrecido com o resultado da campanha eleitoral, que alguém que esperava uma sorte melhor, uma avaliação melhor da população e de repente abandonou tudo, jogou as coisas e demonstrou que não pretende mais disputar eleição, de tanta mágoa que terminou se revelando. Eu vejo que para que o Magno volte a ser um político importante em Chapadinha, ele vai ter que rever muita coisa. Ele vai ter que fazer uma reflexão e mudar posturas e coisas que ele não tem conseguido mudar na vida dele nos últimos anos. Se a gente pudesse, o grande problema é que a gente não pode separar. Se a gente pudesse esquecer, depois do dia 15 de novembro, a gente pudesse assim deletar da história do prefeito Magno, desse 15 de novembro até o dia 31 de janeiro, o Dr. Magno continuaria a ser um dos melhores prefeitos que Chapadinha já teve. Agora, infelizmente, a história é implacável. O que se viu foi um desastre, foi um deboche com a população de Chapadinha. Não só nos aspectos práticos de coleta de lixo, de questões que todo governo, quando é derrotado, a Belezinha passou por isso, acumulou lixo na rua, teve desleixo nos serviços básicos, mas, sobretudo, aquilo que um político não pode fazer é desprezar, desconsiderar as pessoas que têm sentimento por ele, que têm consideração, que serviram no campo de batalha junto com ele. O encerramento do seu mandato foi algo completamente estranho à vida toda do Magno como administrador. Aqui eu poderia passar horas falando. Primeiro, colocou em dia o salário do funcionalismo. Quando o Magno Bacelar chega aqui em Chapadinha, eram poucos os professores formados, ele trouxe uma universidade federal, dignificou a educação, a saúde começou a se desenvolver em suas gestões. Então ele tem um legado, tem uma história. Agora, esse final de governo foi tão desgraçadamente ruim que ele dificilmente vai ser apagado da memória das pessoas. Eu acho que o Dr. Magno precisa fazer uma reflexão sobre esses últimos dias para muito além da sua questão política e do seu interesse político, para dentro da sua dignidade como homem, como ser humano, que ele precisa encarar, olhar as pessoas que nutriram amizade por ele e consideração. Olha, Linda Alvani, em janeiro de 2020, eu escrevi um texto, está nos arquivos do blog, quem quiser é só procurar. Dizia eu que não se deveria subestimar a quantidade de pessoas que não queriam votar no ex-prefeito Magno e também não queriam continuar votando na Belezinha. O mercado, a disponibilidade para um terceiro nome na política de Chapadinha estava aberta. E isso se confirmou até mais do que a gente previa, porque se imaginava que o Igor pudesse ter um honroso terceiro lugar, mas foi além disso e demonstrou que a política de Chapadinha é aberta. E agora, tem uma questão, um fator que os mandatários deveriam refletir. Eu digo os políticos tradicionais, os grupos políticos maiores, no caso, a atual prefeita Belezinha, o ex-prefeito Magno, precisam refletir sobre a maneira como o povo lhes olha. Você acabou de dar um exemplo que
o governo Magno Bacelar não foi dos piores. Longe disso, viveu uma crise. A crise da Covid-19 foi uma crise profunda no Brasil e ele não se saiu tão mal. Mas produziu algo que se diz na população, produziu uma verdadeira antipatia. O povo não tolerava a citação de algumas coisas do governo pela imagem de algumas pessoas. Então, pouco adiantava estar fazendo asfalto, que foi feito também em grande quantidade. Não adiantou ter cuidado, da saúde como cuidou, ter buscado uma educação melhor, porque a antipatia que se criou pelas pessoas que mandavam na administração do Dr. Magno Bacelar foi refletido pela votação que ele teve. Imagine você, uma pessoa com o histórico do Dr. Magno Bacelar, encarar um terceiro lugar numa campanha dessa. É muito abuso, é muita antipatia da opinião pública com relação ao mando e desmando do seu governo. Então ele não se apercebeu para esse problema e agora eu vejo se repetir? Vejo se repetir com muita propriedade. É só você tirar o nome da Danúbia e colocar do Aloysio. O abuso é o mesmo. Se tinha uma prefeita no lugar do eleito, agora tem um prefeitinho no lugar da prefeita. Não escondem de ninguém. Qualquer pessoa que vá pretender alguma coisa tem que tirar foto com o Aloysio, tem que ser praticamente ferrado, marcado, para poder obter algum êxito, demonstrar algum prestígio na administração. Fica muito evidente que o caminho do abuso, o caminho do enfado, o caminho da antipatia está sendo seguido. Então não estranhe se o destino da prefeita Belezinha, embora possa até ter acertos administrativos, não seja o mesmo do Dr. Magno, que o Dr. Magno colheu agora nessa última eleição.